isso é uma fase, né? O banco ensina, sim. entendeu, Paulinho? O banco é importante também, porque o banco ensina. O banco, ele faz com que tu comece a perceber que existe saída. Sim, a pessoa tem que ir um passo de cada vez. A pessoa não pode querer apressar o caminho, nem também pode ficar pelo meio, né? A pessoa não pode ter 5 anos e já querer ser profissional. Tem que ir com calma. Por isso que falam, não é qualquer um que é jogador, sabe? É. De milhões, não vai chegar lá. É verdade. E aí é muito Não vai importante chegar. ter isso na cabeça, né, mano? E às vezes todos os milhões têm a mesma vontade. Fala, galerinha, estamos começando mais um aqui podcast Isso Pode Paulinho, e hoje estamos com um convidado mais do que especial, um atleta de alto rendimento com apenas 13 anos de idade e não só performa aqui no cenário pernambucano, assim como também no cenário nacional e internacional também. Apresenta quem é essa figura pra gente, Paulinho. Então, pessoal, essa figura que Paulinho acabou de citar se chama Bruno Salgado. Ele vai dar uma palhinha aí pra vocês. Fala, Bruninho, tudo bem, cara? Tô com os fenômenos, né, da internet aqui, da mídia, né? Tiraram Que muita isso? foto minha já. É uma honra estar com vocês aqui. Obrigada. Eu tirei foto dele, não. Já tirou? Eu já. Eu já tirei 1 milhão. Eu acompanhei o Bruninho há muito tempo, né? O Bruninho, quando acho que tinha 7 anos de idade, eu fiz uma parceria com Marcela. Foi. E eu fazia as redes sociais do Bruninho, não era, Bruninho? Era massa. Não era? Era show. Então, galera, eu vim aqui também pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem e não deixa de apertar o sininho lá e ativar as notificações para quando a gente Isso aí. estiver ao vivo, vocês estão com a gente aí. Mesmo no Instagram e no YouTube, viu? Que agora a gente tem um canal novo no YouTube, não é isso? Exato. Posto todos os podcasts lá, tudinho pra vocês. Vamos meter bronca. Eu queria começar com você. Comigo? Que honra. Então, vamos lá. Eu posso tirar uma pergunta minha? Sim, claro, fique de vontade, velho. Então, Bruninho, o que te fez começar a ser jogador de futebol? No início era só diversão, eu comecei no PSG. E aí eu vi que realmente eu tinha um talento. E aí eu quis seguir em frente, sabe? Sonho de criança, todo mundo quer ser jogador. Só que aí, né, depois começaram as dificuldades. Mas aí eu vi que isso é normal e que isso sempre vai ter na minha vida toda. Então, eu continuei, eu fui. Eu disse que na minha cabeça que não tinha nada a perder. E até hoje eu tô aí tentando. Tu tinha quantos anos, Bruninho, quando tu iniciou mesmo a tua carreira assim dentro do futebol, né? Digamos assim. Quantos aninhos tu tinha mais ou menos? Tu lembra? Quer dizer, eu comecei na escolinha do esporte, eu comecei com 4 anos, eu acho. Aí eu fui, 4, 5, depois eu fui pro PSG, acho que foi com 6 anos. Depois eu fui pro Orange, depois eu fui pro esporte, aí eu fui pro Retrô, aí eu fui pro esporte de novo. E aí eu tô lá até hoje, tentando realizar esse sonho, né, de ser jogador profissional. Beleza, hoje tu estás na categoria sub-13, no alto rendimento do esporte, recém-chegado de uma competição internacional, né? Depois a gente vai contar isso aí. E agora Paulinho? eu queria fazer uma outra pergunta. Posso falar? Não, deve. Devo, né? Então, ele tem um empresário, né? Sim. Da BMS. E eu queria perguntar como que foi que eles te empresariaram? Como foi assim? Eu fui jogar a Dani Cup em 2023. E aí fiz um jogo contra o Bahia, aí a gente perdeu de 3-2. Aí foi um jogo muito disputado. E eu tava muito inspirado na hora, fui pra cima, não sei o que, aí a gente perdeu. Aí o Bruno Martins me viu e gostou de mim, sabe? E eu era fã dele, porque ele dava podcast, essas coisas. E por coincidência, antes do jogo eu tirei uma foto com ele, porque eu era fã dele. Aí chegou no final do dia, ele tava querendo me agenciar. Vê que Caramba, massa. história legal. Então tu foi... Tu primeiro tirasse uma foto com ele, porque Foi, tu era porque fã tu dele, era- porque tu eu- acompanha o trabalho dele. É, Daí tu performou bem nesse dia do jogo e ele te viu performando e trouxe tu pra agência. foi isso mesmo. Qual o recado que tu deixa aí para aqueles garotos também que buscam esse elo entre patrocínio, entre agência? Qual é o recado que tu dava para esses meninos que estão te vendo aí? Tem que mostrar, não tem que ter medo de errar, tem que botar o talento em campo, tem que ir pra cima, não pode ter medo de perder o jogo. Com medo a pessoa não faz nada, entendeu? É alegria, né? É alegria, né, Bruninho? É. E aí, Paulinho? Eu sei que vocês são
velhos conhecidos aí, né? Um tem 25, outro tem 42 anos de idade. por aí. Mas aí, fala aí, Quase. onde foi que vocês se conheceram e como vocês se conheceram? Então, eu jogava no PSG, aí ele também jogava. Aí um dia, um menino lá, que eu esqueci o nome dele, chegou e falou: esse aqui é Bruninho, meu amigo. Você eu nem lembro disso, mas eu lembro. Aí eu falei: e aí, beleza? Aí a gente começou a jogar Quantos anos vocês tinham? e 7, né? Sete. Começou a jogar e foi. Aí começou aí, a gente começou a ser muito amigo. Vocês jogaram junto em qual time? A gente jogou no PSG junto. No PSG foi? e no 2019, esporte também. Chegaram a disputar alguma competição? Aham, a gente disputou muito, a gente foi pra São Paulo Foi? junto. Ganhou lá. Será que foi essa competição que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês? Deixa eu ver. Que a gente vai mostrar ao público aqui também? Essa é essa, então. Eu acho que é. Vamos ver. PSG? É. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Essa é a Academy. Essa aqui? Essa mesmo. É? É. Aí. Quem? Cadê? Ó, o Pedro aqui. É Pedro? É Pedro? Pedro tá onde agora? Atlético Mineiro, né? Aqui. Quem lembra de mais alguém aqui? Vocês lembram? Todo mundo. Boy, Bruninho, Eita, boy tá no Náutico, né? Miguel. Quem daqui tá no alto rendimento ainda? Rapaz, Pedro, né? Atlético Mineiro, né? Boy. Pega o microfone, Bruninho. Boy tá no alto rendimento que ele tá no Náutico. Miguel Esquerda tá lá no esporte. Eu e Paulinho joga ainda, né? Mas não, Mas ainda não. o foco é a mídia. E aqui? Foi aonde? Aqui Isso foi no hotel. Foi? É, o hotel era muito bom. As viagens, né? As viagens sempre ficam marcadas, né? Fica. E aqui? Aqui foi quando a gente foi campeão. Foi. Foi massa. Nossa, vocês foram campeões a já. gente, quando saiu do jogo, aí tava naquela época de querer blindar o cabelo. Foi. Todo estiloso. Aí teve gente querendo blindar. Quem tá de blindar. cabelo blindado aqui? Ninguém. Esse aqui, Aí- de cabelo prato, sei lá. É luzes. Esse daqui no chão aqui é tu, né, velho? Sim, Tu é folgado. Ele esse era aí, ó. muito feio. Agora eu tenho um aqui, Hilária. Olha pra aí, grandão, hein? Grandão sem medo, hein? Quem foi que te mandou essas fotos? Não, deixa quieto, deixa quieto. De onde veio isso? Nossa, que abdômen, Paulinho. Sarado, ó. Agora o Bruninho. Que é isso, velho. E essa aqui? Foi onde? Essa aí foi quando a gente foi campeão. Que Foi. foi lá no Olha. A mesma, né? Campeonato. É. Ah, que é isso. Cadê? A Gino tá aí também? Ah, não. Não, né? Marcela tá Eu tava aqui. pensando que esse aqui era meu pai. Esse aqui é a mãe de Pedro, né? Que isso? Tava pensando que esse Ó, a era meu Gino pai. aqui, ó. E aqui? Quem é esse? Aí era eu, era muito feio. Foi o primeiro título esse aí? Ele tinha dente. Eita. Ele tinha Mas ele também não tinha, não. Quem que tinha dente nessa idade aqui? Ninguém. Olha, foi aonde aqui? Isso aí foi no vestiário, pô. Do Palmeiras? Aham. Caramba, vocês jogaram lá, foi? Aham. Diferente, né? Agora esse vídeo aqui não, né? Tu é o? Artilheiro. Não, seu nome. Bruno. Fez quantos Ele gols? Não. Maluco é brabo. Tu fez 9 gols nesse calor? Do campeonato todo. Ah, no campeonato todo. Eu tô muito feliz de ser campeão aqui. Ele tá muito feliz. A gente treinou o ano todo pra estar aqui. Viajou muito pra estar aqui? E a gente Já vi esse vídeo Valeu muitas a pena, vezes. também. 500 vezes. Então valeu, Espero parabéns, que eu tá? tenha pro meu Agora eu vou avô. conversar com Vem. ele. Eita. O Paulinho. Paulinho, você fez quantos gols? eu acho que foi 6. E assim, o cabelo tá de cor laranja por quê? Porque é estilo. É estilo, é estilo. É Stiller. Olha a cara dela. É o carnaval. Esse recado pra minha avó e pro meu avô. Oh. Ele que me puxou a mim jogar futebol. Ei, cadê o vovô? Cadê o vovô? Cadê o vovô? Obrigado, vovó, por tudo que você fez comigo, com meu avô. Ah, meu Deus! Eu vou morrer de fofura! Ai, dá licença. E eu vou te matar. E aí, peguei ou não peguei vocês dois? Pegou. Massa, velho. Isso é Trollinha. lindo, velho. Eu acho que futebol tem muito disso, de a gente criar boas amizades de verdade, né? Se Deus quiser, e perpetuar por muitos anos aí. Quem sabe aí, Paulinho não seja o teu futuro assessor de imprensa aí, hein, Quem Paulinho? sabe? Grandão. Né? Bruninho jogando lá no... Qual é o teu sonho? Rapaz, Já responde, é qual é o teu Benfica, é Barcelona, gosto muito de Tu Barcelona. até fez um teste no Benfica e passou, não foi? Foi. Fala aí eu pro fiz- pessoal eu como foi fiz- isso eu fiz aí. em 2023 o teste. Eu fui pra Portugal, aí eu fiz lá. Eu passei, mas aí não deu pra eu ficar lá. Aí eu fiquei por aqui mesmo, mas
Assim, é muito bom a estrutura lá, tudo. A única coisa, assim, mais ou menos foi o frio, mas quem já jogou na Europa sabe, né? Ah, o pai homem jogou na Europa, é diferente, Jogou né? na Europa e Japão agora, então o pai sabe do frio. Ah, Já Tu é acostumado, doido. já. já que tu falou do Japão, qual é a tua experiência lá no Japão em relação à comida, cara? É muito ruim, velho. Sério, velho? É sério, tu. Tu gosta de sushi? Detesto sushi. É mesmo? É mesmo. E vocês comiam o que lá? Fora Rapaz, teve um dia que eu fiquei sem comer lá. Aí os caras falando que eu tinha que comer. Eu falei, não vou comer não. Muito ruim. Era frango com molho, shoyu. Eu não gostava não. Eu falei, não vou comer não. Aí... E na hora do almoço? Então, Nem foi no na hora do almoço. Não, no hotel, era internacional. Ah. Aí os caras ficaram implicando lá. Foi uma resenha. Mas deu tudo certo depois, porque lá no hotel, aí o treinador falou assim, come muito no hotel pra não ter que comer lá na hora do almoço. Não come muito no café. Aí eu me entupi no café, que era boa a comida do hotel, aí... E vocês? Por que vocês não levavam a comida do café pro campeonato? Como é que... Não, porque não dava, porque o café era um negócio, tipo, pra todos os times. Era o buffet do era hotel, buffet, né? Era buffet. Tinha que só comer bem. Tinha que só comer bem. Explica pra galera que campeonato foi esse que tu foi no Japão. Foi um campeonato internacional, foram uns times, foi o Real Madrid ia, não foi, o Botafogo. Teve uma desorganização lá, mas foi Lyon, Benfica. Era um campeonato mundial organizado pelo povo lá do Japão, porque eu acho que eles queriam mostrar o futebol do mundo, trazer o futebol pro Japão, entendeu? Entendi. Aí, mas os caras lá do Japão são bola também. Joga bem? Jogaram, até porque o time campeão foi o time do Japão. Nossa, entendeu? que legal. E... Vocês chegaram até onde? Exato, eu ia fazer essa pergunta agora. A gente foi uma desorganização. E aí a gente jogou 5 jogos, ganhou 3 e perdeu 2. Aí era final, logo depois. Aí só passava um de cada grupo. Como a gente perdeu os 2 primeiros, a gente não passou. A gente pensava que ia passar. Porque passavam 2. Depois passou um, aí não deu pra gente se classificar. Então na por isso final. que foi a desorganização do campeonato, né? Porque um monte de time cancelou, voo adiou. Imagina. Ixi. Quem são os ídolos dos japoneses lá, aqueles idolatras assim? Se chegasse a conversar com algum inglês, alguma coisa do Não, tipo. só tirando onda, assim. Só Tá muito resenha. feio. Aí ele ria. Bruno, eu queria te perguntar assim, dessas competições que tu já fez, assim, fizesse muitas competições, qual é a que te marcou mais, que tu performou realmente bem, que tu votasse assim, dissesse, poxa, essa realmente foi uma das melhores. Cita aí, pelo menos as 3 competições que tu foi e realmente tu performou e como foi. A primeira competição que eu fui, que a minha melhor, que inclusive Paulinho foi também, foi a Gold Cup do ano passado. Porque foi lá onde eu fui observado pela Nike, aí os caras foram lá e me patrocinaram. Eu performei muito bem no jogo contra o América, que a gente perdeu, mas eu joguei tipo, muito bem assim. E aí eu fiz 7 ou foi 8 gols no campeonato. Aí pra mim foi minha melhor, porque foi lá onde eu consegui meu patrocínio da Nike. Entendi. Eu também joguei muito bem na Dani Cup em 2023, que foi onde eu consegui a BMS, né? Onde eu consegui o meu empresário. E deixa eu ver outra competição também, de fora, assim, de viagem. Agora no Japão, você jogou bem? Joguei, mas assim, a gente não foi campeão, não foi tão longe assim, entendeu? Aí não foi tão. E até porque o tempo era muito curto também, era 15-15. Nossa. Então, Cara, tipo, viajar daqui pro Japão pra jogar 15, cara. Realmente mostra que é uma competição que precisa de um olhar melhor, né? Precisa de um olhar Com melhor. questão de organização, né? Aí também teve. É muito pouco, é pouco tempo demais, 15, Bruno. Não dá nem pra o cara Dá nem performar, pro né? cara performar, Pensa dá que pra tá fazer, aquecendo já era. Teve gente lá que não entrou, assim? Foi, mas não entrou? Não, ninguém viajou e não entrou, não. Todo mundo entrou, assim. Isso é Também que é viajar pro importante. Japão pra não Poxa. entrar. Mas pior que Não tem que passar por isso mesmo, porque tem jogador que vai até não sei aonde pra não jogar. Nem escalado pra jogar no Entendi. local. E fica lá no banco e tem que complicado. passar, é muito difícil. Faz parte do processo, né? O processo do futebol, às vezes, necessita que o atleta passe por essa fase. Isso é uma fase, né? O banco sim, ensina, sim. entendeu, Paulinho? O banco é importante também, porque o banco ensina. O banco, ele faz com que tu comece a perceber que existe saída. E qual é a saída? É treinar mais, é se dedicar mais, é correr atrás para poder sair daquele estado que você tá, que é o banco. Mas faz parte do processo. Então vamos falar
sobre coisas polêmicas. Que ele acha. E eu gosto, hein? Polêmica eu Então gosto. vamos abrir esse quadro de coisas polêmicas. Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar? Rapaz, Cristiano Ronaldo. Beleza. Agora, falar que é uma quebradinho assim do teu time, mas feio. É o goleiro, Matheus. Sabe quem é? O goleiro, bicho. Sei sim, Cheio sei de sim. creca na cara. Quem é o bolado, o boladão, o jogadorzão que chega com chuteiras debaixo do braço e tal, que chega todo cheio de perna? Rapaz, aí é Vini Melo. Vini, Vini é resenha. Pô, vi uma resenha de Vini massa, que ele lá no Do Japão, não Sushi lá, foi? do Com os jogadores, né? É. Xuxi é muito ruim. Xuxi. É muito ruim. Foi uma onda. O Xuxi. cuscuz tinha lá. Hã? Tinha não. Cuscuz. A gente Tinha vai- ovo lá, mas é tudo bichado lá. Não é que nem aqui não. Dessas experiências internacionais, tu também fizesse uma participação lá no país do Peru, né? Sim, sim. Tu foi pela seleção pernambucana ou foi pelo... Fui pela seleção brasileira de futsal, mas era só a turma de Pernambuco. Eu até fui chamado também pra ir pro Peru, sabia? Ah, isso foi aquela que a gente Foi. conversou, né? É só que deu que não tinha ninguém pra ir comigo. Aí eu até ia com o Bruno, só que eu era muito pequena, então não deu. É. Não deu pra ir. Entendi. Esse bate de pergunta, vai. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra Bruninho. Cadê a bola? Cadê ela? Eu vi tu fazendo pontinho com essa bola lá, mas tu não sabe que bola é essa. Tu sabe? Não tenho ideia. Diz aí, pra que essa bola? Eu também não sei não. Eu falei lá fora. Essa bola aqui é de Essa bola aqui Sapactacral. é Sabe o de- que é Sapactacral? Não. Sapactacral é os tailandeses que inventaram essa modalidade. É aquele. Você já eu viu já, não? né? Os caras dando tipo um futevôlei. pá, umas lapadas bem... Só que na quadra. Eles dão futevôlei. bicicleta, dão tudo. Futebol é na quadra. É. É sério? Eles loucos, eles são loucos. Eles, Posso velho. levantar? É, vai, faz aí. Ele- Bola de Sapactacral, quero ver. De calça, tênis, tailandês. Bruninho tá aí na... Ih, Vamos. rapaz. Mostra como é que Eu joga. posso tirar o Não, assim, do jeito que tá aí. Ih, Eita, vai sair dos pontos hoje? mas aí não, só com ele mesmo, porque tô duro. Aí, ó. Que é isso, representou, Quem hein? sabe, quando eu errar, corta. Agora de cabeça quem Vai ganha é mostrar, ele, né? viu? De cabeça quem Bota ganha bem é com ele. esse coco aí. Senta aí pra gente começar a continuar. Bruninho, tu falou aí, Bruninho, Sim. das tuas conquistas nos campeonatos. Então, todos os campeonatos que tu jogou, sempre teve observadores técnicos. Sim, sim. Tu falou que foi na Go Camp, não foi que ou foi na Dani Camp que tu conseguiu o patrocínio? Foi na Gold Cup. Na Go Camp. E na Dani Camp tu conseguiu o quê? Na Dani Cup eu consegui o empresário. O empresário. Onde foi que tu conseguiu despertar o interesse do patrocínio da Nike? Você é o único do Nordeste que tem o patrocínio da idade. Ele não é o único, não? Não, tem outro do Náutico lá. Tem? Tem de Recife, eu sou o único de Recife. Ah, tu é o único de Recife. Tu é a única atleta de Recife que tem o patrocínio da Nike, não é isso? Sim. Esse patrocínio ele surgiu em qual competição? Ele surgiu na Gold Cup. Aí eles gostaram, eles gostaram do meu estilo de jogo, sabe? Driblador, ofensivo, um cara que vai pra cima. Porque eu fui muito pra cima no jogo que eles me viram. Assim, eu dei minha vida. Entendi. Porque eu sabia que na Gold Cup, foi minha primeira Gold Cup, então eu sabia que lá ia ter tudo, de observador, de tudo. Aí eles despertaram interesse, aí foi. Ô Bruno, a gente sabe que dentro da base, né? Então não só da base do esporte, mas da base familiar, sempre tem alguém por trás. Quem são as pessoas que sempre tá por trás? No sentido de sempre apoiar, de sempre estar te colocando nos melhores locais, sempre te apoiando, para poder tu conquistar esses teus objetivos. Minha família sempre me apoiou assim. Minha família sempre quis que eu continuasse no futebol, porque elas viram que eu tinha talento, realmente, e sempre me elogiaram, assim, nunca me colocaram pra baixo. Minha mãe já reclama comigo, eu já fiquei chateada com ela, mas faz parte, entendeu? Depois, é porque também, antigamente ela cobrava um pouco, hoje em dia ela não cobra mais, porque ela sabe que eu tenho que ter a maturidade de me cobrar. Mas aí, e eu tô crescendo também, as coisas estão mais difíceis em relação ao futebol, sabe? Maturação, tudo, então ela tem que entender isso também, e ela entende esse meu lado, né? Ela também me incentiva muito mais a estudar, né? Tem que focar na escola também. E é isso, eu recebo apoio da família,
em relação ao futebol. Minha mãe investiu muito em mim. E agora eu que tenho que Agora é fazer com por você, onde. né? Eu vou fazer por onde. Verdade, verdade. Vamos convidar essa mãe. Marcela, pode vir, pode chegar. Seja bem-vinda. Ah, E aí, galera? Tudo jóia? tudo certinho, Marcela. certo. Senta aí. Isso. Boa tarde, Marcela. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Paulinhos. É um prazer estar com você aqui, com o Bruninho. Marcela, assim como eu, nós somos pais de atleta de alto rendimento. Por que eu falo isso, Marcela? Porque existe uma diferença, né, em atletas que eles são do futebol, mas por questão de saúde, e existem os atletas que buscam alto rendimento. Então, eu gostaria de apresentar a Marcela aqui. Marcela é biomédica, está se formando em uma especialização de nutrição, não é isso? Empresária, mãe de atleta. Marcela, conta um pouquinho como é esse desafio dentro do futebol, de acompanhar, de educar, dessa vivência toda, que a gente sabe que sem o nosso apoio de pais, a gente sabe que é muito difícil para eles conduzirem sozinhos. Mas também a gente sabe que em algum momento a gente também tem que deixar com que eles vão criando asas e também performam. Mas existe sempre aquele apoio por trás. Se apresenta a gente que a gente tá doido para te conhecer. É o seguinte, eu sempre ensinei a Bruno que a vida dele não se resume só ao futebol. Sim. Então, eu tenho as cobranças em relação aos estudos, né, alimentação. Então, à medida que ele vai crescendo, né, e vai evoluindo também no futebol, a cobrança vai aumentando em relação aos estudos, alimentação. Não tanto mais em relação ao futebol, porque agora ele vai começar a criar as asas dele e ir jogando e treinando de acordo com o que ele acha que deve fazer, né? Mas assim, existe uma cobrança em casa em relação aos estudos, à alimentação. A gente nunca relaxou em relação a isso, né? Porque eu acho que é importante a gente, como é que eu posso dizer? Juntar todos esses aspectos da vida, né? Verdade. Não só se resumir ao futebol, até porque fica muita cobrança em cima. sim. Então, tem outras áreas que a gente também tem que priorizar, né? Verdade, Marcela. Paulinho é atleta, Genô, pai de Paulinho, e eles vivenciam isso desde pequeno, né? E a gente acompanha. E a gente sabe que em alguns momentos eles precisam que a gente apoie, mas é também muito importante falar para os pais que estão nos assistindo que o futebol ele é muito ingrato, né? Os atletas, o craque de hoje pode não ser o craque de amanhã. Então, uma coisa que eu acho muito interessante na criação de vocês, na minha e também na do Paulinho, é que a gente não abdica dos estudos. E o que é que você tem a dizer sobre isso aí, essa parte da educação aí? Então, lá em casa sempre foi o seguinte: educação e estudos em primeiro lugar. Verdade. Né? Futebol, ele está, vamos dizer assim, em equilíbrio com tudo isso. Né? Mas assim, se não tiver um estudo, se não tiver a educação em primeiro lugar, eu acho que o atleta não consegue nem se formar como atleta. Daí essa importância. Né? É justamente para a formação do atleta que a gente tem que colocar na frente a educação e os estudos. Verdade, até porque a parte cognitiva dentro do futebol é tudo, né? Isso, O atleta exatamente. tem que entender o jogo, tem que fazer leitura, tem que estar atento às informações que o técnico passa. E se ele não tiver Isso. o cognitivo bacana para o entendimento, no Isso. meio do percurso ele fica. Paulinho, e aí, querendo bater um papo contigo aí, Marcela? Vamos lá, Paulinho. Oi, tia, tudo bom? Oi, meu amor, tudo bom? Como surgiu teu interesse, assim, em ser especialista em nutrição esportiva? Então, o meu interesse pela nutrição não vem do futebol, vem desde sempre. Eu sou empresária desde os 22 anos de idade, tenho 45. Então, tive escola técnica de enfermagem, Massa. né? Mas sempre fui muito ligada com essa questão do exercício, da boa alimentação, de bons hábitos alimentares. Inclusive, eu adoto isso lá em casa para os meninos também, para o meu filho mais novo também, para Guilherme. Então, assim, a minha paixão por nutrição não é por conta do futebol, e sim porque eu tenho uma paixão realmente pela nutrição. E aí foi quando eu resolvi dar uma paradinha agora no ramo empresarial, que eu fui empresária durante muitos anos, né?
e resolvi focar um pouco nos estudos. Eu estou fazendo a faculdade de nutrição, então como eu sou biomédica, eu entrei como portadora de diploma e já adiantei quase metade do curso, né? E daqui a pouquinho eu estou formada em nutrição e em paralelo já estou fazendo uma especialização em nutrição esportiva. E por que nutrição esportiva? Porque é justamente essa pegada da nutrição com o exercício físico, com atletas, né? De alto rendimento, principalmente. Então essa é a questão, muito Paulinho. bom. E Marcela, acaba que nesse contexto todo você também ajudando o Bruno de todos os aspectos, Isso, né? isso. Não é? E também que ela fica enchendo meu saco. É parte, né? Mas, Por Bruninho, quê? é um conjunto, Bruninho. Se não tiver inserido dentro do futebol, com os pilares que o Isso. futebol exige, Isso. principalmente Isso. a alimentação, eu falo muito disso, de sono, dormir cedo, né, Marcela? Exato, é importantíssimo. Importantíssimo. As horas de sono por noite, né? É o que assim, é fundamental. No mínimo 8 horas de sono. No mínimo. Dorme bem, Bruninho? Dorme. Ah. Ó, eu falo muito também questão de tela, né, Marcela? Tela, o celular em si. Rapaz, eu sou uma briga constante lá em Paulinho, velho. Isso, Fica muito no assim, celular, cara. Eu? Hã? Mais ou menos, porque eu trabalho com isso também, né? Eu trabalho aí com também, isso. né, Paulinho? Tem que mexer no tem que- celular, né? Não, ele Porque falava... você é atleta ainda. Sim, sim. Tava na Claro. Gocamp agora, né? Mas foi teu irmão, não foi? Eu fui fotografar. Ah. Quem não sabe, eu fiz R$ 1.000 em um dia lá. Nossa. Olha, Paulinho, Olha, arrasando. Marcela não sai desse ramo de empresarial, não. Empresário é esse cara aí, ó. Tá vendo? Mas, Marcela, vê só, esse contexto dentro da nutrição, pelo fato de ter a visão de empresária, Sim, te ajudou também nessa escolha. sim. E qual é que tu deixa de dicas para mães que estão sendo inseridas agora dentro do futebol, né? E a gente sabe que a gente tem que abdicar muito do nosso tempo. Isso. Mas que sempre existe uma brecha dentro do futebol que a gente consegue empreender. Eu digo como exemplo isso, por exemplo, eu quando eu comecei a acompanhar meu filho, eu tive que meio que deixar não deixei totalmente, mas você tem que se desprender do tempo. E eu Isso. comecei a empreender, eu enxerguei dentro da fotografia esportiva, é business, é negócio, né? Isso. E você também tem essa visão aí? Tenho, sim. Justamente, como eu estou fazendo uma especialização em nutrição esportiva, eu também quero atender, assim, no meu consultório que eu vou abrir, eu também quero atender atletas de futebol, inclusive, atletas de basquete, atletas de vários ramos aí, mas eu tenho essa visão empresarial também, ainda, para minha vida, né? Principalmente como nutricionista, até porque hoje a área da nutrição, ela está muito ampla, né? E dá para você fazer tudo com a nutrição hoje em dia. Até porque a nutrição é a base de tudo hoje em dia. Nossa, Né? se fala, se não tiver uma boa alimentação, não consegue render, né? As dicas que eu dou para as mães, assim, eu não posso dar dicas ainda como nutricionista, porque eu não sou. Tá bom, Não posso passar dieta, essas coisas assim, mas assim, as dicas que eu dou como mãe e enxergando melhor essa área da nutrição, seria priorize os alimentos saudáveis, né? Priorize o sono do seu filho. Né? Não permita que coma assim, guloseimas durante a semana. A alimentação do pós-treino é importantíssima, né, para repor o glicogênio que foi consumido durante o treino, né, principalmente depois de um jogo pesado. Então, assim, é essa dica que eu dou. Procurar um nutricionista, se possível, né, na área do futebol, né, que atenda a jogadores de futebol, para poder estar orientando na alimentação, porque eu acho que a alimentação é imprescindível até para você, para a questão da musculatura, Sim. né, até do sono mesmo interfere, né? E você, que tá se especializando nisso, tu tem alguém que tu se inspira? Tem várias pessoas que eu me inspiro, né? Assim, no Brasil, assim, poderia citar vários nomes agora, mas assim, eu vou pegando um pouco do que cada um consegue ensinar, né? Da nutrição esportiva. Então, eu tenho várias pessoas que me inspiram, né? Mas eu pretendo ser eu mesma a me inspirar futuramente. Verdade. E inspirar outras pessoas também, E inspirar, né? muito bem, Paulinha, inspirar outras pessoas também. Essa é a ideia, né? É. E agora falando sobre Bruno, né? Como é a aproveitar sua que tá- alimentação, né? Já que sua mãe tá se especializando nisso, como é a sua alimentação? Fala aí pro público. Quando minha mãe não ficava enchendo meu saco, E aí, aí era boa. Hoje em dia é só whey não. Creatina, banana, só coisa. Só coisa que tem que ter dentro da alimentação. Só coisa boa, mas que é ruim ao mesmo Às tempo. vezes a gente precisa comer o que a gente não gosta mais, que faz parte da nutrição. Eu falo isso pra Paulinho, a gente lá em casa é uma briga, velho, não tem jeito.
Mas você tem que fazer, senão pra atingir a alta performance é muito complicado, isso, né? É verdade. A gente tava falando aqui, Marcela, sobre a alimentação de Bruninho lá no Japão, né? Ele tava falando que a Sim. comida era horrível, velho. Era horrível. Ele reclamou bastante, porque é uma comida bastante diferente. Não é só o sushi lá, né? Ele falou que o arroz era o arroz do sushi, mas como se fosse o arroz do sushi com frango, né? Ou alguma coisa assim. Aí fica meio um pouco estranho, né? Mas a atleta tem isso. Vai ter que se acostumar com vários estilos de alimentação no mundo afora, né? Ô, Bruninho, dentro agora do esporte que tu tá lá na verdade, o esporte mesmo, na categoria sub-13. Esse ano ainda tem algumas competições que tu tem a disputar esse ano ainda? Fora que tu chegou agora do Japão, qual a competição que tá prevista aí? Tem muito. A gente tá disputando agora a Copa Pernambuco, tem a Copa Nordestinho, tem o Pernambucano, que é o Que é o principal daqui, né? ano, tem a São Lugero. Eita, Paulinho jogou essa ano Olha, passado. jogou. Eu lembro que ele fez gol. Tem 2 gols. Foi. Golaço. E tem a Aldeia também, no final do ano, que é Aldeia Campo Internacional. Aldeia Cup, é. Aí é quase que o mesmo calendário do ano passado. Mas são competições assim, bem de alto nível. Não tem. E Tem como é nível, a tua preparação pessoal, assim, pra disputar essa competição? É muito jogo, é muita competição. Então, se eu joguei mal um jogo, eu tenho que levantar a cabeça, porque semana que vem já Aham. tem outro jogo, entendeu? Eu tenho que pensar assim, pra eu não baixar e. Eu falo essa questão também, top, isso é top, isso aí tem que ter resiliência mesmo. Eu falo tua preparação Ah, extra esporte, fora, digamos, em relação específico à academia, como é a tua preparação em si? Às vezes eu faço às vezes eu faço específico, aí eu vou na fisioterapia também para fazer exercício físico, eu tenho Importantíssimo. psicóloga. Aí na fisioterapia eu faço musculação, eu faço tudo assim para justamente poder performar bem e ter, como é que eu posso dizer, perna para jogar, entendeu? Força. Perna, é quase Pra isso, atingir por aí. força, exatamente. Ter perna, Exatamente, a gente chama ter perna, né? Pra já ter poder perna. acompanhar, né? É demais. Eu acho que vale até, já que o Bruninho tocou nessa questão da fisioterapia, é porque muita gente associa fisioterapia à lesão. Mas no caso de Bruno, por exemplo, a fisioterapia preventiva. É para prevenir realmente lesões. Então, fortalecimento da musculatura, né? E tudo isso a gente vai aprendendo de acordo com o caminhar das coisas. Eu não sabia disso. A gente foi descobrir isso esse ano, Entendi. né? Então, eu acho importante também, outra dica que eu dou, quem puder procurar um fisioterapeuta específico para esporte, se puder fazer uma sessão ou duas preventivas, né? Porque é muito legal essa parte da fisioterapia preventiva, para fortalecimento da musculatura mesmo. O futebol deixa muitas lesões, né? Se Isso. você não estiver preparado fisicamente, não Isso. estiver com fortalecimento em dias, você acaba aqui se machucando e aí acabou sua carreira, né? Porque é muito Exatamente. rápido, passa muito rápido. Isso. Qual atleta, assim, que tu se inspira, assim, nessa questão de Preparo. cuidar do corpo, de preparo? É Cristiano Ronaldo, né? É o mesmo, né? E ele fala de Cristiano Ronaldo desde antes. Né, Paulinho? Desde que tem 5 anos de idade, né, Paulinho? E aí, o que é que tu faz? Que ele já faz há muitos Tem anos. outro jogo pra também isso? que é Kimmich do Bayern também, que a mentalidade dele é muito forte. É querer vencer sempre. Nunca querer perder, sempre querer ganhar, entendeu? Mentalidade forte, né? Mentalidade forte. Mas também se perder tem que saber perder, né? Verdade. É, isso aí. Conta uma história de Bruninho aí, uma resenha de Bruninho que tu lembra aí, vocês viram na Ah, Da viagem de vocês? São Paulo, Deixa eu pegar uma o engraçada. PSG. Eu lembro que tinha um negócio lá em Itamaracá. Eu tenho uma casa lá em Itamaracá, dos meus avós. Aí eu chamei o Bruninho pra ir lá. Aí antes disso aí, eu sempre fazia umas lives. Tocando bateria, Foi. banda. Aí eu chamei o Bruninho. Aí a gente ficou cantando paródias em live aberta, tocando. Paródia era o Live momento, aberta. né? Ali era. Tem esse tempo vídeo, da Marcela? Covid. No tempo da Covid. No busão era só paródias. Busão que a gente ia pro jogo era só paródias. Tem esse vídeo, Marcela? Vou procurar, mas quero com esse certeza a Aline vídeo. vai ter. Minha mãe vai ter. Vai ter. Aí Aline vai ter. a pessoa na live era eu e o Bruninho ali fazendo música. Da resenha. Foi na época da pandemia. Aí cada um nas suas casas, meio que isolados. Aí a Aline, manda Bruno pra cá. Aí eu mandei vir pra lá e só live aberta. Quando eu vi os meninos fazendo live, eu digo, o quê? De banda, né, Paulinho? Tocando. Então, além do futebol, tinha música também, né? É.
E o que tu gosta de fazer fora do futebol? Pai, eu gosto de jogar bola, assim. Joga tênis também, né? Eu Bruno? jogo tênis Joga também. tênis. Massa, Ele velho. joga tênis bem. Massa. Mas jogar bola é... Jogar bola é unânime, jogar né? bola. Jogar bola toda hora É, bola, né? Evandro. E tu, o que é que gosta de fazer depois da bola? Eu? Fotografar. Ah, eu já ia dizer. Como é que você não lembra? E tu? Eu? Sim. Cara, eu Ele gosto nem de- joga bola, né? Eu sou Esqueci. muito... Ficar na rede, né? Vendo TV. Eu sou craque, né, velho? Tu sabe me viu meu DVD lá, né? É. Vou mandar pra tu. Isso é pedalada e tudo mais. Eu gosto de muita coisa. Eu gosto de surfar, eu gosto de sair com a família. eu Ah, gosto- dessas coisas? Ah, eu gosto de pescar. Gosto de. É, Paulinho. Eu sou dessa vibe. Pesca, surf também. Pesca Só tô que paciência, eu surfo não. com onda gosto de comer o pequenininha. peixe. Quando tu pegar o peixe, tu me chama que eu vou lá comer. Isso. O peixe não é nem tamanho do copo, é desse tamanho. Tem que pescar no lugar certo. O pescar no anzol, lugar o errado. anzol. Vai pescando no É lugar desse errado. tamanho o anzol. Então, tu falou aí que tu tem acompanhamento com a psicóloga, né? Sim. Esportiva. Ela te atende, como é esses atendimentos? Marcela pode explicar Posso. direitinho como é que funciona, se tu... Então, vou falar o nome dela, Rosângela. Sim. Rosângela, ela é até psicóloga do profissional do esporte. Ela é bem específica para esportes, né? E é uma pessoa maravilhosa, assim. É. Bruninho tá com ela há quanto tempo, Bruno? Há uns 6 meses, né? 7 meses, mais ou menos. Uns 8 meses. E o atendimento de Bruno não dá para ser presencial, por conta dos horários. É, muito né? puxado, Mas né? ela faz online e dá super certo, assim. Ela atende Bruno online, geralmente à noite, quando ele tá mais... Já chega do treino e tal, toma um banho, né? Se organiza e tem a sessão. Geralmente faz 2 no mês. Se preciso for, 3, né? No mês. Mas de praxe são 2 sessões no mês, uma a cada 15 dias. É que tem a Mas- história da fisioterapia, né? Que a gente acha que fisioterapia só é quando tá Isso. lesionado e não é. Isso. É a mesma coisa a questão da psicologia, né? Até porque futebol, hoje em dia, né? Pode pesquisar aí, 30% talento, né? E 70% talento físico e tal. Sim. E 70% mente. Mesmo, Marcela. É. Cara, não 70%. vou saber Pode dessa pesquisar. informação, não. 70% é mente. Então, se o atleta tiver uma mente fortalecida, ele consegue. Ele pode ser o maior craque do mundo. Se ele não A se mente fortalecer dele, mentalmente para passar por todos os obstáculos que o futebol, né, traz para a vida do atleta, ele não consegue chegar lá. Ah, então já sei que Paulinho vai chegar, porque olha o tamanho da cabeça. Deve ter uma mente do caramba. Como é que tu comprar a bola daquele jeito? Só tem, né? Não, Tem um ali é cabeção. treino. Mas tu ia falar alguma coisa que eu interrompi. Fala aí. Ia perguntar a Bruninha. Não, alguma ela coisa? já me respondeu. Foi? Eu ia perguntar quantas vezes ia. Ele faz. Tu faz também, psicologia? Eu fazia com Rosângela. Rosângela, com a Só mesma. que eu saí. Com rol. Eu não tinha vaga pra Bruninho porque eu fazia. Entendi. Só que eu saí. Depois, né? Aí Bruninho entrou. Não foi? Foi. Foi no meu lugar, eu acho. Acho que foi. Qual era o teu horário, Paulinho? Era na sexta. de Não, noite. Bruno, é dia de segunda. Mas às vezes ela pode ter mudado. Ela Faz muda às tempo vezes, eu de saí. acordo com o que dá para encaixar. Às vezes tem uma É. urgência, ela encaixa no horário, sabe? É difícil, né? Mas ela é Tá. ótima, ela é muito boa. Isso, mas assim, uma dica que eu dou para todas as famílias que têm atletas de alto que tá rendimento buscando esse processo, cuide da né? mente. Porque é um processo muito árduo na vida do atleta. E eu acho que quanto mais cedo tiver esses obstáculos, melhor. Entendi. Porque vai cuidando da mente mais cedo e chega lá com 17 anos, já está toda a mente trabalhada. Entendi. Tem atleta que não passa por esses obstáculos tão cedo e vai passar com 17. Aí não tem estrutura na mente para aguentar a pressão com 17 anos. Aí faz, sabe o quê? Desiste. Mas se acontece mais cedo e você tem um acompanhamento psicológico com 12, 13 anos, pode acontecer o que for, com 17, com 18, com 20, ele vai continuar, ele vai ser resiliente. Porque a mente está sendo trabalhada para isso, para resiliência. Então, é a resiliência que faz o atleta chegar lá no profissional. Mas, você acabou de falar isso de mente, mas tu acha que ódio na hora do jogo ajuda ou não? Raça. Muita raça. Ah, tá. A vontade é acessível. Vontade, eu sei o que Acessível. é. Como é que o cara tá instigado pra jogar? Instigadão. Ah, depende. Isso influencia muito? Depende, influencia. Se o cara que tiver instigado pra bater nos caras do time, aí não ajuda em nada não. Só Não, certo. vai acabar com o time. Agora, se o cara tiver instigado mesmo pra ganhar, é pra jogar que nem homem, se bater, aí ajuda. Ajuda bastante. Tu tocou num assunto bem interessante que eu também falo muito com o Paulinho, né? Sim. Qual dos três? Sim. Eita, qual dos três?
Paulinho, filho. Teu tá. filho. Essa questão do processo. O processo é bem doloroso. O Bruninho vai passar, se não passou. Tá passando. Tá passando. Se não tá passando, vai passar. Vai passar. Vou repetir. Eu sempre assim, tá passando, vai passar, já passou. O que é que acontece? Tu falou aí uma coisa muito, muito importante mesmo, porque quanto mais cedo passar, você cria casca. Isso. Você fica mais É cascudo. isso que eu tô falando. Paulinho passou por um processo muito difícil num clube, Uhum. que esse clube, se ele não tivesse com a mente fortalecida, Bruninho, Isso. olha pra mim. Sim. Olha pra ali. Tô brincando, olha pra mim, Bruninho. Então, velho, você tá no caminho certo. É persistência, é o seu sonho. Não deixe que ninguém destrua seu sonho. Sim. Isso. Por mais que vai encontrar barreiras, dificuldade, pessoas colocando um empecilho, pedra, retire todas com inteligência. Aproveitar que Isso. você tem um apoio emocional da sua família. E agarra e tudo. Não se preocupa não. O banco, eu acabei de dizer eles aqui, Marcelo, antes de tu chegar, que o banco faz parte do processo. Faz, total. É no banco que tu vai se levantar e vai se erguer. Isso. Te conheço, cara. Te conheço desde pequeno. Outra Eu vi tu jogar. coisa importantíssima, Paulinho, é assim, não tô falando de religião, mas eu tô falando de fé. Sim, Né? sim. Importante. Bruno é um menino muito religioso. Muito bom. E ele tem muita fé. Então, ele acredita muito nos planos de Deus, né? Eu não vou aqui citar religiões de forma alguma, mas assim, ele acredita muito nos planos de Deus. E eu acho que Deus, quando ele coloca um plano para uma Sim. pessoa, a pessoa não deve desistir, porque é o plano que Deus colocou na vida dele, né? Ela vai passar por obstáculos, porque Deus faz a pessoa passar por provações. Isso. E Exato. aí é nessa provação que você consegue se levantar e se erguer e depois vai ter uma baixa novamente. E tudo isso você tem que ter muita fé, muita resiliência, acreditar muito em Deus, né? Eu acho isso importante. Eu acho Tem que isso brilho, tem influencia. brilho. O Bruninho tem brilho. Eu mostrei aqui o vídeo deles na... Foi aonde aqui? Foi em São Paulo. Foi em São Paulo, foi? Aquele A gente da- morreu de o da rir. Foi entrevista. da entrevista. Aquela entrevista Aquela foi entrevista foi a melhor. do século. E eu tenho outro Não, vídeo é. pra mostrar aqui, que é justamente falando sobre isso. Olha aí, ó. Olha. Ai. Isso é Isso é apoio minha familiar, voz. cara. Tua mãe lá na arquibancada vibrando por tudo aí, Paulinho. Eu não reparei. Cadê? Solta. Deixa. É só o áudio mesmo. Tem um vídeo. Não sei. E é isso. Apoio. É fase, de futebol é fase. A gente vai estar em Agora- altos e baixos. O que vai fazer a diferença é isso aí. Então, o que você acha? Ela é uma mãe muito Sim. dedicada pro filho, certo? E o que você acha desses pais que ficam xingando o filho, gritando Juiz. na hora do jogo, xingando o juiz, não faz coisa nenhuma pelo filho? E o que você acha sobre isso, assim, desses pais? Foi uma boa pergunta, Paulinho. Uma excelente pergunta. Eu acho que isso não ajuda em nada. Nem ao próprio filho, nem ao time, né? Acho que até prejudica. Bruno é um menino que sofre muito com isso, né? Por parte de alguns pais, principalmente. Sofre, sempre sofreu e sofre. Mas não é que sofre por dentro, mas assim, ele passa por isso. Mas é graças justamente a essa psicologia, esse apoio da psicologia, que ele realmente não absorve isso, né? Essas críticas, esses como é que eu posso falar? Os insultos em campo, né? E muitas vezes são pais dos meninos do próprio time que fazem isso, querendo derrubar o atleta. Exatamente, isso acontece muito. Isso acontece, mas acontece. Mas o que é que a gente tem que fazer? Tem que se fortalecer mentalmente para não absorver aquilo que aquela pessoa está gritando e falando, né? Então, o segredo é esse. Uma frase É mente que, blindada. Uma frase que eu fiquei muito... Mente blindada. Como é que fala? Muito... Que eu me identifiquei muito foi que... Uma frase que a Edson PB falou no último podcast. Se eles não falarem de você, se eles não se xingarem, se eles não falarem mal, botarem coisa pra cima de você, falarem que seu trabalho tá horrível, você joga horrível, não tá seguindo no caminho certo. Não tá seguindo. Tá seguindo no caminho diferente. Porque toda pessoa Que brilha. que brilha... Aí, Neymar, por exemplo. Todo mundo fala, né? Todo mundo fala de Neymar. Mulher vindo pra cima dele falando que coisou, que não sei o quê. Todo mundo quer derrubar ele. Isso. Mas ele tem um Deus mais forte que não deixa acontecer isso, entendeu? Isso. Então, se não xingarem, se não falarem mal de você, do que você faz, você tá no caminho errado.
É porque você é simplesmente só mais um. Entendi. Quando você se é verdade, destaca, o que ele quer dizer, né? Quando você se destaca, verdade. Entendi as pessoas perfeitamente. começam a querer lhe derrubar. É. E isso é sinal de que você está se destacando, Entendi. né? Porque quando você começa a subir, as pessoas querem lhe dar uma rasteira. Quem não está subindo, ninguém vai dar rasteira em quem está subindo. Ô, Bruninho, Quem não já tá são subindo. muitos anos no futebol, né? Tu vivendo isso aí. Não precisa citar nome, mas tu tem exemplo de colegas teus que não suportaram passar por isso, que já deixaram o futebol, Bruninho? Sim, Eu Tem? Mas eu acho que o teu falar. caso não foi, Paulinho, foi mais pela paixão pela fotografia, não foi por... abandonar o futebol, foi. Eu ainda jogo. Mas eu tenho um exemplo, sim, eu não vou falar, mas eu tenho um exemplo, sim, de amigo que desistiu do futebol, entendeu? Por dificuldades. Entendi. Né? É, Não, entendi. é, E às dificuldades vezes por muito- conta do futebol. O Né? cara que é muitas vezes são dificuldades financeiras também, né? Isso, conta Tem, também. Por exemplo, Conta bastante. tem gente que se não tiver um empresário não vai. Não consegue chegar. É verdade. Porque Paulinho. precisa muito de um empresário para E aí? auxiliar, de... Essa é a tristeza, né, do que o clube tinha que... Por exemplo, tem gente que joga para um caramba. Joga muito. Só que não tem altura, não tem força, não tem dinheiro, não tem os fatores que auxiliam para um atleta ser um jogador profissional. Isso. Que requer muita dedicação, requer pais dedicados para o filho, requer muitas Isso. coisas. Então, São muitas coisas envolvidas, isso. realmente. Aí eu Paulinho. acho que o Brasil perde muito com isso, sabe? Aham. Perde muito A realidade mesmo. hoje do Isso. futebol é muito, sempre foi, né, muito cruel, né? Até mesmo falando da questão financeira, né? E é porque futebol hoje um atleta de base ele tem que ter como é que se diz? A gente tem que estar investindo no atleta, mas tem gente que não consegue investir porque não tem dinheiro para investir. Entendi. É, verdade. Futebol tá caro, né? Futebol tá Futebol tá caro. caro. Formar um jogador É, hoje em dia é caro. é caro. Custa caro. Eu queria aproveitar o momento aqui para falar de um projeto, Marcela, Sim, que eu tô obrigada. acompanhando. Tô vivenciando esse projeto, Bruninho. Chama FG Academy. Eu tenho postado muito Eu já lá. vi Tu viu lá? suas postagens. É, então. É um projeto totalmente bancado pelo empresário, que é o Fernando, onde ele não cobra 1 centavo de nenhum atleta. 1 centavo de nenhum atleta. Qual é a exigência que ele pede do atleta? Que o atleta tenha comprometimento com treino, com horário, com disciplina. E independente dessa questão de cobrar ou não, o atleta tem que ter esse comprometimento. É por isso que muitos fazem desistir. Bruninho, dá um conselho para quem tá querendo vivenciar futebol, viver futebol. Ajuda aquele atleta que tá começando agora, que tem 5 anos de idade. Conta um pouquinho o que é que ele tem que fazer para ele chegar aonde tu estás, cara. Porque aonde tu estás, tem 1 milhão querendo a tua vaga e tu estás num alto rendimento lá na categoria sub-13. Não é fácil. Sim, a pessoa tem que ir um passo de cada vez. A pessoa não pode querer apressar o caminho, nem também pode ficar pelo meio, né? A pessoa não pode ter 5 anos e já querer ser profissional. Tem que ir com calma. Tem que entender também que se o cara é reserva com 7 anos, todo mundo quando tem 7 anos, eu sou reserva, não é o fim, entendeu? Tem muito menino que era top com 7 anos e hoje em dia não Nem isso joga do mais. futebol. É. É essa fase de 7 anos de achar que é o fim, não é o começo, entendeu? Entendi. É tipo assim, aquele atleta. Tem muito disso, né, Marcela, Tem. né, Bruno? Que tipo, Quando- o atleta é muito estrela com 5, 6, 7, 8. exatamente. Quando chega a 9, né? Quando chega a 9 já dá uma baixada, porque 7 anos não define nada. Entendi. É só o talento inicial, mas não precisa de Todo mundo correndo atrás da todo mundo bola. correndo atrás da bola e o povo só tem visão pra frente. Não tem a perspectiva de jogo que um cara Nós, né? Só nós lá em São Paulo. Só os grandes, né? Só em São Paulo e São nós Paulo. leva ela lá. Brilharam e tal. Claro. Qual era o nome da dupla? É Beto Romário, Cristiano Ronaldo e Messi. Eu era lateral e ele era eu era centroavante. Ele era Tá vendo centroavante. como as coisas mudam? Mudam Agora demais. ele é ponta e eu sou fotógrafo. Aí, Bruninho, né? essa fase que tu falou, fase de 5 anos, fase de 6, 7. E a fase mais avançada agora, 10, 11 e 13, que é o momento que tu tá vivendo 13. 13 é o começo de tudo, é o começo da base. Então, a pessoa tem que estar preparada para isso. Né? Eu acho que a categoria mais difícil assim é 16 anos, que aí já é uma transição, o cara tá virando adulto também, tem que saber o que vai fazer da vida. Então, tem que o 13, o 14 e o 15 são para se preparar. Quando chega no 16, que realmente a pessoa tem um choque.
de realidade. Realidade, né? E agora eu vou fazer uma pergunta Enfrentamento, né? bem polêmica. Tu acha que... Ele. Não, vem Paulinho com a Paulinho. Ele é bom disso, hein, Marcelo? Eu sou polêmico, Ele é rapaz. bom, ele é bom. Será que, pelo seu ponto de vista, tem jogadores que se desfocam, tem tudo pra ser jogador, mas se desfocam por causa de namorada, por causa dessas coisas. O que você acha sobre isso? Tá. Jogador. Ele tem namorada já, então, né? Tá com namorada. Não, mas jogador tem que saber controlar isso, né? Porque tem jogador também aí começa a fumar, começa essas coisas, fazer coisa errada. Beber, entendeu? Então a pessoa tem que saber equilibrar. Também não pode não pode também ficar 24 horas treinando futebol, mas a pessoa tem que saber equilibrar entre futebol, escola, tudo isso, entendeu? Até namorar também, Sim, pode namorar, claro, claro, e claro, deve. claro. Mas assim, só interrompendo agora vocês dois, eu Vai também falar. Não, você tá concordo. dentro, total, você é eu mãe. também concordo que tudo deve ser Tem que ter um distribuído equilíbrio, né? de forma equilibrada. Verdade. Porque senão a pessoa fica muito focada naquilo ali, aí a chance de desistir é até mais fácil. é Quando até tá mais muito fácil, fissurado, a realmente. chance de desistir é muito Tem que saber equilibrar nessa tudo. fase, tudo, né? Tudo demais é ruim. Tudo demais Isso, é ruim. tudo demais é ruim. E tem muitos atletas de base que bebem, que começam a fumar na base. Que ficam de perninha. Sim, Aí acha que é jogador, aí começa Já acha que conquistou tudo, né? Aí, Isso. Aí, É onde se perde. É onde se perde. aí que o negócio fica feio. É onde se perde. Eu vou falar de um atleta aqui, com muito orgulho, que é o Caion do Náutico. Caion. Sim. Tem Caion? Sim. Sabe sim. quem é? Caion, quando eu conheci Caion, ele tava jogando a Copa Carpina, Marcelo. E aí um empresário, na verdade um amigo meu que é empresário, disse, se tiver algum jogador tu indica e tal, eu indiquei ele. Mas não deu tempo desse empresário chegar. Nessa mesma competição chegou um outro empresário da Bahia e pegou o Caion. Por que eu tô falando de Caion? Caion é um atleta que vivia dentro do alojamento. E eu cansei de ver amigos dele saindo pra fazer tudo isso de errado, farra. Sim. Porque essa fase que você falou, Bruninho, do 16, 17, é a fase da decisão mesmo. É a fase do 13, 14, será que é isso que eu quero? E a fase do 16, 17 é a fase de dizer, pô, ou eu tenho que ser forte nas tomadas de decisões, eu tenho que resistir às tentações. É resistir às tentações, né? Mulherada, noitada, né? Essas coisas. E eu vi de perto, Paulinho, o Caion resistir a tudo isso. Tanto que no ano seguinte foi muito. Né, a gente às vezes diz que é muito rápido, mas não é muito rápido. A carreira já vem desde pequenininho, né? No ano seguinte, o Caion tava performando no profissional, pô. Aí eu Já profissional, total. Total. Porque Do Náutico? Do Náutico, do Náutico. Se a pessoa souber equilibrar entre namorada, festa, tudo isso, não pode, a pessoa pode fazer, só não pode exagerar, entendeu? Sim, o cara vai pra uma festa, não precisa o cara ficar até 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Vai pra festa, quando deve a tua horinha ali, 11h30, meia-noite, tá dentro do limite ainda. Vai pra casa, vai com a tua namoradazinha, tá tudo certo, não tem problema nenhum não. Namorar faz parte do processo. E tem que também ter a questão do estudo, a pessoa tem que estudar, fazer tudo certo, pá. São Para as coisas darem muitas certo. coisas, né? Pra ser jogador. E por isso que falam, não é qualquer um que é jogador, sabe? De milhões, um vai chegar lá. É verdade. E é muito vai importante chegar. ter isso na cabeça, né, mano? E às vezes todos os milhões têm a mesma vontade. Tem empresário, tem tudo, Tu mas até falou isso, não foi falando da vai chegar. Que a gente volta àquele assunto da mentalidade, velho. Da mentalidade Então tem forte. que resistir muita coisa, ficar longe do pai e mãe. Sim. E se perder ali no mundo do futebol, ir pra Japão, ir pra não sei onde. Sim. Então é muito doloroso mesmo pra ser jogador. Tá Mas preparada, que- Marcela? Pra ficar longe de Bruno? Já fiquei agora no Japão, né? Fiquei com o coração assim. Japão, não é aqui, né? Não é aqui, é lá. Do outro lado do Do outro lado do mundo. Literalmente, São né? quase 3 dias para chegar lá. 2 dias e alguma coisa. E para voltar também. Vários voos e tal. E chegar lá, a gente não consegue se comunicar toda hora, né? Porque tem os horários, tá o fuso horário, tudo diferente. Então, assim, foi para mim, foi uma. Eu acho que foi uma aprovação até. Pra saber se eu ia aguentar Entendi. né? Essa pegada. Aguentei. Assim, foi difícil, mas eu aguentei. Sabe? Eu acho que daqui para frente a tendência é viajar,
né? Porque eles agora viajam com a base, a gente não vai, a gente não acompanha mais, né? Acostumado sempre, né, Paulinho? A gente viajar com vocês, pegar o mesmo voo coladinho na poltrona do avião, né? Todo mundo Dá uma ali. saudade, vice Marcela. Eu já morro tô de saudade, Paulinho. 3 anos sem essa vivência. Eu morro de saudade, porque essas viagens que a gente fez com esses meninos pequenos, né? E os pais ali participando. Foi uma coisa assim, foi uma fase que eu não vou. Isso aqui vai ficar para o resto da minha vida. E não repete marcado. mais. Não Com repete. Gui agora, né? Seguir ele. Exatamente, repete com o Gui. com o Se Gui. Gui realmente for seguir também essa pegada do futebol mesmo, mas Gui já tá fazendo 12 anos, então daqui a pouco, também. se for pra base, não tem mais isso, né? Entendi. Essa fase dos 5, 6 anos de futebol, 7, 8, passou. Tá preparado, Bruninho? Pra essa fase? Rapaz, 3 é só o começo, né? Tá se preparando, né? Então tem que ir com calma, mas a gente já deu 2 passos aí que foi o Japão, que é o mais longe possível. Então, né? Porque a gente tá acostumado a viajar sozinho, o pessoal do 3 ano passado, com Santa Catarina, aqui dentro. A gente já foi logo pro Japão. Já começou? Logo ali, né, Bruninho? Então foi. Já começou Então, começando, já né? já dá pra pegar uma experiênciazinha pra na próxima já ter mais cabeça pra viajar. Nossa. E tem a questão também de pessoas que nunca andaram de avião. E já Isso, chega verdade. uma hora Uma dessa. viagem dessa. É. Quantas horas de avião mesmo? Rapaz, foi muito tempo, viu? A 14 é um monte de voo. Dava é pra umas- dormir? Hã? Dá mais ou menos, um pouquinho. Na verdade é assim, ó, Paulinho. muito frio lá. Recife, São Paulo, são 3 horas. Sim. Aí faz São Paulo, Dubai, não, São Paulo, Doha. ou Doha, né? São Paulo, Doha. Que é Catar. Doha, Aí são Coreia. 14 horas. Doha, né? Coreia. Doha, Coreia, mais São- 8 horas. são 9 horas. 9 horas. E Coreia, E Japão. Aí é pertinho, né? Coreia do Sul, Japão, Coreia do Sul. Japão é 1 fora o hora. tempo que a gente fica no aeroporto Então, esperando, sei que dá uns isso. 2 dias. 2 dias. Isso sem dormir, né? Às vezes Levando não minha tinha. mala Achando que os quebrou, horários Não também, tinha né? internet pra gente se comunicar com eles, assim, não conseguia, a gente ficava preocupada. Aí acompanha pelo aplicativo do voo, Sim. se o voo pousou direito, se o voo. Eita, aflição. aquela aflição, né? Mas no final deu Graças tudo a Deus, certo. graças a Deus. E daqui pra frente É até uma calma, experiência porque bacana, velho. é muito bacana essa bom. experiência. Foi muito bacana essa experiência. Imagina. E daqui Uma pra viagem frente é internacional. Tu já tinha feito não foi Portugal, não foi? Portugal. Foi, já. E Peru também, né? Foi, Peru. Foi pro Peru. É verdade, já tinha já uma certa experiência. Mas foi com os pais, né? Isso. Ah, Foi comigo pro Peru. Foi comigo. Mas foi uma viagem muito bacana também. Foi com o Lúcio. Né? Quase Lúcio que eu no iria comando também, de né? Lúcio. Quase que tu ia, Paulo. Foi com o comando de Lúcio Alves. Que Lúcio foi um grande técnico também para Bruno. Marquinhos também. Não sei se você conhece Marquinhos. conheço demais, a gente Marquinhos trabalhou lá junto, lembra? Ah, Marquinhos Quando o Marquinhos até tava hoje. dando- Marquinhos já deu quando o específico Marquinhos pra mim, tava sabia? Tá tu também? Já deu. Marquinhos tava no Náutico agora recentemente, saiu, cara, porque tava tão bem lá. No Sub-17, né? 17. É, Marquinhos, então. quando o Marquinhos estava com o Bruninho, eu comecei a fazer também a parte de comunicação, de vídeo lá com o Bruninho. Tu lembra, Foi, não? exato. Quem tava era Marquinhos. Marquinhos. Marquinhos sempre acompanhou o Bruno, desde cedo. Desde Massa. pequenininho. Até hoje ele acompanha. Ele acompanhava Bruno, eu fui também, né, cara? É por isso que tu hoje é ambidestro? Foi muita influência dele, né? Foi Marquinhos que fez isso. Foi Marquinhos, não foi Bruno? Foi Marquinhos. A gente, assim, Bruno vai levar isso pro resto da carreira, da vida dele, os ensinamentos de... teve Pipa, teve Lúcio Sim, Alves, sim, claro. teve Todos são Marquinhos. importantes, Todos né? são importantes, todos são muito importantes pra formação de Bruno, sabe? Como atleta. Ô, Bruno, a galera tá querendo saber o que é ambidestro. A galera não tá lá. Ruim com as duas, né? Deixa aí com as duas. É quem Faz o sabe. que, rapaz? Ruim com as duas. Ruim Aí com as tem- duas. Sim, é. Ambidestro é com as Conheço duas, né? muito, conheço O que é ambidestro, Paulinho? Depois pra galera É aí. chuta com a direita e com a esquerda. É, isso aí. De uma vez só é. Com ele é bom com vezes, as duas, comigo é ruim, né? Mas Mas tu é canhoto, né, Paulinho? Paulinho é canhoto. É. É. Paulinho joga bola, tem um vídeo de Paulinho, meu Paulinho é amigo. canhoto. Canhotinho. Prepara tu lá no meu específico lá. Ó. Fala, Quem Bruna. sabe? O cara chuta com as duas. Lembra eu, né? Ah. 22 Quantos anos. gols de esquerda tu já fez? Rapaz, um monte, viu? Eu tô. Ó, a Pelé fez 1000 gols. Tu já fez quantos gols até agora? Mais Entendi. Pelé, com certeza. Ele é o rei do futebol. Não, Pelé. Modesto. Ele tem modesto. 22 anos, já jogou no Real Madrid. É. Vai do Munique, É, mas fez mais tudo 1000 certo, gols. é. Mas fez gol pra caramba. Porque Já, tem já. muito gosto teu. Eu
tô feliz por esse podcast. Tô também. muito feliz Pra mim feliz foi mesmo. maravilhoso ter vocês aqui. Não sei, pra Paulinho não gostou, não. Não gostei, não. Gostou não? Foi Eu Paulinho? gostei aqui também. Paulinho. Eu vi, o Tô Paulinho zoando, tá. foi muito Paulinho legal. estudou, tá estudando, foi, Paulinho? Oi? Tô sabendo. Isso dá pra conversar com um amigo de infância. Não é? De infância, como se fossem adultos, né? Vou postar esse vídeo aqui, viu? Qual? O da vídeo, entrevista, da entrevista. velho, Esse muito vídeo é massa, uma velho. relíquia. E essa daqui, É uma ó. relíquia. Vem. Paulinho, tu Chega aí, pai. lembra? Qual? Chama teu pai aqui, Agenor. Do vídeo? Chamar o nosso É do meu avô produtor. lá. Eu queria agradecer a minha avó. Ah, Quem nunca viu? ó o abdômen dos caras. Ah, é? Chama a Dona Elma, chama a Dona Elma. Dona Elma, Cadê? venha ver isso aqui, Dona Elma. Marcela, eu lembro nessa época que Marcela e a Aline Ia pra iam academia. Isso. Ficavam lá, né? Iam Tá ficar vendo, lá, Paulinho? isso aí bem nessa época aí. Ó, Paulinho, tá vendo? Eu levava Bruno para os campeonatos Paródias também, não com a Aline. A gente ia pra academia do hotel. Ele deixava os meninos com alguém tomando conta e ia pra academia do hotel. Eu e a Aline malhar. Então a gente já é ligado Não, os nesse meninos negócio. iam lá Atrapalhar, né? Na esteira, atrapalhar na esteira, né? Quantos anos tem aqui? Vocês? Quantos anos aí? Uns 7 anos. Uns 7 Era anos. sub-7 isso aí. É, Cadê Dona Elma? sub-7. Cadê Dona Elma? Cadê Dona Elma? Chama Dona Elma. E aqui? Chama ela pra falar também, chama ela pra falar. Chamo. Bruno, tira um- Fez quantos gols? 9 gols. Maluca brava. Eu já assisti esse vídeo ontem. Eu já tinha visto ele, mas ontem Marcela me mandou esse vídeo. Paulinho, que eu a pedi tua ela. parte Eu tá assisti sensacional. Umas 5, 6 vezes, velho. Ó, Paulinho. Sou muito pra estar aqui. Valeu, Beira. Comparado a Japão, viagem. Olha lá vem Paulinho agora, vem. Agora eu vou conversar com ele ali. O Paulinho, você fez quantos gols? Cabelo tá de cor laranja, por quê? Estilo. Eu já decorei já. Estilo, velho. Cara, é estiloso demais. Esse recado pra minha pai e pro meu avô. Cadê o vovô? Massa. Que massa, velho. Isso é muito Paulinho, essa parte foi muito massa. massa. Muito massa, muito massa. Eu vou morrer de fofura! A gente tá aí, né? Eu e ele. Bruninho, tá contigo agora. A gente vai encerrar o nosso podcast aqui. Lisa. Bota uma foto assim, eu Agora e ele aqui. é a tua Isso. vez de Bota agradecer, aí. falar o que tu quiser do teu coração. O que tu quiser falar, cara. A câmera ali é tua. Aquela ali, ó. Se quiser cantar uma É a música tua também. hora. Quer dizer que tá uma música. Pop aí que ele gosta. Ai, não, sou vamos. Seu amor pegou. Agradecer aí, primeiramente, a vocês, né, que me convidaram para esse podcast. Foi muito bom. É uma honra estar aqui com os fenômenos, né? É, Foi ele. nossa. Eu ainda não sou Olha os não. fenômenos aí. Como é o fotógrafo das estrelas. É ele. Valeu, gentil. Bichão. Agradecer ao público aí, né? E também dizer que pro pessoal mais novo que quer ser jogador, para não desistir, para continuar, porque se o cara reserva com 7 anos não define nada. E tem muita gente que é a prova disso. E é isso, foi muito bom nossa conversa, já deu para dar conselho suficiente, Verdade. já deu para dizer o quão tu é meu pato no... Ah, vou levar você lá pra gente fazer uma disputa de 1 para 1. Paulinho Bora, perdeu. simbora. Que perdeu? Paulinho, filha. Foi, Eu vi. Tu viu? Vamos marcar Na verdade, eu 2 para 1. Desafio os já dois. coloquei. Eu desafio os dois. 2 para 1. Vocês dois contra ele. Duvido. Meu Deus. Marcela, muito obrigado por Eu essa que agradeço, presença. foi muito maravilhoso. Foi muito massa. Eu que Vamos fazer agradeço. um take, assim, daquele vídeo. Não, uma foto. E eu e ele aqui, Vamos, que a gente já tá maior. sim. E menor assim. A gente faz já já. Bota- Deixa eu dar a palavra é. a Marcela. Marcela, eu queria agradecer muito por ter vindo, aceitado Eu esse que nosso agradeço. convite e ter vindo pra cá. Eu acho que isso é muito importante para Bruninho, para você, poder contar um pouco da história, Isso. passar as experiências. Pra ajudar, É. né? Então, assim, eu queria que tu encerrasse, mas eu queria que tu encerrasse com motivação, motivando os pais, da forma que tu quiser. A câmera aqui, qual é a câmera? Essa aqui é sua. Venha mais pra cá um pouquinho. Vou. Minha motivação para os pais é o seguinte: não forçar tanto a barra, né? Deixar um pouco mais livre, não cobrar tanto. Eu já fiz isso com o Bruno algumas vezes, não dá certo. Não deixar que abandone os estudos, exigir os estudos, né? Uma boa alimentação, boas horas de sono, mas também deixar com que o seu filho aproveite a vida.
Né? Se tiver aqui para o aniversário e não tiver um jogo ou um treino, que vá para o aniversário. Não prive seu filho de nada, desde que tenha equilíbrio. Porque quando a gente começa a privar muito, a chance é grande de desistir. Então, para que ele não desista, eu acho que essa fase da infância e da adolescência, o começo da adolescência, é importante. Agora, tudo com equilíbrio e responsabilidade. A gente aprende, né, Marcela? Você falou agora que você errou. Eu Quem não aprendo. errou? Eu errei pra caramba Exato, também. Eu acho que o exato. Genu deve ter errado um pouquinho também. Aham. Todo mundo erra, mas o importante é a gente se corrigir Isso. e a gente fazer com que eles agora saibam que a gente tá sempre, mesmo errando, a gente tava querendo dar o melhor nosso, o Isso. melhor da gente. A pra gente, eles. a gente errou que é tentando acertar. Tentando acertar. Né? E a galera que tá aí tem essa oportunidade de aprender antes de errar. Exatamente. Não é? Com esse Exatamente. bate-papo. Paulinho, Isso. é contigo também agora. Isso aí. É isso aí. Paulinho é bom que ele é direito. Do ouro. Terminar esse podcast. Bom. Bom? Então eu vou encerrar. Posso encerrar? Eu encerro. Não, Então encerre. o que eu falo? Eu vou encerrar. Gente, muito obrigado. Eu queria convidar vocês aqui Obrigado. para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar um like, porque a gente faz isso com muito carinho. Eu e Paulinho, Isso aí. junto com esses convidados maravilhosos, Bruno Salgado, que não é doce, mas é salgado, e com Marcela Salgado também. Muito obrigado. Então, Agradecer a Banlec também pelo aí. apoio. Agradecer Banlec. a Prisma Móveis, que é uma empresa da indústria de móveis que me ajuda também com o Paulinho. E a Academia Acton, que também fornece academia para mim, para Paulinho e para minha esposa. Muito obrigado. A Genô, que é um cara que acredita na gente aí, Nosso tá com a gente produtor, meu pai. até agora, né? Teu pai, né? aí, né? Tem que abar um pouquinho, né? Mas ele sabe que é verdadeiro, a gente tá aqui de verdade. A Ricardo, nosso cinegrafista, o cara que tá atrás das câmeras, que tá sempre apoiando a gente. Obrigado, gente. Então é isso. Vamos terminar o podcast por aqui, né? E, pessoal que tá vendo esse podcast, deixem aí aqui nos comentários quem é que vocês falam. Os próximos convidados. participantes É verdade. do podcast Isso Pode Paulinho. Então deixa aqui nos comentários quem vocês quiserem que faça podcast com a gente. Não esquece de seguir tanto no YouTube e no Instagram. Então vamos terminar por aqui, né? Vamos. Valeu! Valeu, tamo junto. Segue. E vamos que vamos.